Boas notícias para os acionistas da Alupar, afinal de contas a empresa arrematou novos lotes no Chile, mas isso também diz muito a respeito dos leilões que estão sendo considerados pouco atrativos no Brasil. E vamos entender por quê. Mas também, temos visto que várias empresas na Bolsa de Valores têm caído nas suas cotações. Recentemente, um destaque aqui para a Magazine Luiza, além de praticamente todas as empresas de materiais básicos, petróleo, gás e biocombustíveis também. Sem falar o próprio setor de saúde. E é claro, com o índice da Bolsa de Valores fazendo novas mínimas, várias empresas têm caído nas suas cotações, tendo como elemento-chave as commodities da Vale e da Petrobras, fortalecendo essa queda do índice da Bolsa de Valores, o Ibov. Outra notícia relevante agora a respeito da Copel é que ela contratou a corretora do BTG Pactual como formador de mercado das suas ações ordinárias e preferenciais também. Sem falar que a CVM está mexendo agora na Assembleia de Acionistas, divulgando novas normas. E é claro que isso afeta os acionistas de qualquer empresa listada na B3. Já a CEMIG lançou um novo plano de demissão voluntária, o que aumenta os custos imediatamente, mas acaba trazendo retornos no longo prazo. Nesse caso aqui, aumenta o custo em quase 95 milhões de reais. E justamente porque muita gente pede, estou trazendo aqui que o fundo imobiliário HGLG11 vai pagar novamente R$ 1,10 para cada cota nesse mês de junho. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e vamos começar justamente por essa matéria da Alupar, que arrematou novos lotes no Chile e a própria manchete destaca sobre os leilões pouco atrativos no Brasil. Mas para começar, é importante entender que a Alupar anunciou a aquisição de 2 projetos de transmissão no Chile, com investimento total de 145,9 milhões de dólares. Esses projetos estão localizados no norte do país e têm uma receita anual permitida, ou seja, a RAP, de 19,4 milhões de dólares, o que implica num CAPEX dividido pela RAP, ou seja, os investimentos dividido pela receita anual permitida, de 7 vezes e meia, o que avalia o Itaú BBA sendo consideravelmente mais atraente do que a relação de 10,2 vezes que foi observada no último leilão de transmissão realizado pela ANEEL, e que, aliás, foi o segundo maior leilão de transmissão histórico do Brasil. E com isso, o Itaú BBA está projetando um valor presente líquido, ou seja, o VPL, de 17,5 milhões de dólares e uma taxa interna de retorno, ou seja, a TIR, de 11,3%, considerando a real implícita, mas considerando os lotes combinados, sustentando então o otimismo da empresa sobre uma maior expansão no mercado latino-americano. Então, como ponto positivo disso aqui que está acontecendo com a Alupar é a diversificação geográfica, a expansão da Alupar na América Latina, especialmente em países com marcos regulatórios sólidos, como o Chile e a Colômbia, diversifica o risco geográfico e regulatório também. Sem falar que as receitas em dólar, aproximadamente 10% do faturamento da Alupar, vem de países fora do Brasil e é indexado ao dólar, proporcionando uma proteção cambial, e que, aliás, temos visto a cotação do dólar disparando mais recentemente, o que acaba provocando também retornos mais atrativos. Afinal de contas, os projetos no Chile, com taxas internas de retorno, ou seja, a TIR, reais de 12,4% para Ana Maria, o primeiro projeto, e 14,6% para o segundo projeto, adicionando então os 145 milhões de reais em valor presente líquido combinado ou 50 centavos por ação. E é aqui essa linguagem muito conhecida pelos acionistas de qualquer empresa. Como desvantagens, eu posso trazer 2 pontos. O risco de alavancagem, afinal de contas, a Alupar, para manter uma alavancagem na faixa de 3 a 3 vezes e meia da dívida líquida dividido pelo EBITDA, ou seja, a dívida líquida dividido pelo lucro operacional da empresa, o que pode aumentar o risco financeiro se os projetos enfrentarem atrasos ou sobrecustos. E como eu mencionei, é um setor muito regulado e que, obviamente, pode ter impactos de aumento de custos ou extensão de prazos ou os dois. E a dependência de condições econômicas, afinal de contas, o sucesso dos projetos depende de condições econômicas favoráveis nos países em que a Alupar estiver atuando, bem como do ambiente regulatório estável também. Mas eu vou trazer também o ponto de vista de algumas corretoras. No caso da XP Investimentos, ela vê o leilão como positivo devido aos retornos atrativos e alinhados com a estratégia de crescimento da Alupar na América Latina. E continuando o meu resumo a respeito da avaliação das corretoras,
Também tem o BTG Pactual, que destaca as taxas de retorno atrativas e a capacidade de maximizar retornos por meio de realavancagem a spreads mais atrativos. E só lembrando, o spread é a diferença entre aquilo que seria o custo para alcançar o objetivo versus aquilo que se recebe. Então a diferença entre o custo real e o lucro real seria justamente esse spread, tentando apenas falar de uma maneira mais ampla para ficar fácil de compreender. E o Itaú BBA, por sua vez, projeta um valor presente líquido de 17,5 milhões de dólares para os projetos no Chile e mantém uma recomendação Outperform, o que é equivalente à compra das ações da Alupar. Então temos o BTG com recomendação neutra, mas preço-alvo em R$ 31,00, a XP também com recomendação neutra, mas preço-alvo em R$ 35,00, mas para o Itaú BBA, a Alupar está voando baixo e trouxe uma recomendação equivalente à compra com preço-alvo ainda mais elevado, de R$ 37,40. E é claro que esses bancos estão se referindo às ações unit da companhia, LUP11. Nesse caso, atualmente cotada a R$ 29,33, está valorizando 7,88% com PL de 12,94, ou seja, é quanto que o mercado está precificando a capacidade de lucros da Alupar. Afinal, temos, de um lado, o valor de mercado através dos preços e do outro, os lucros somados dos últimos 12 meses. E com isso, dá esse múltiplo aqui, 12,94. Para servir de referência, o mercado tem um benchmark de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Então, serve para poder ter uma linha de base em relação ao que esse múltiplo significa. É claro que se comparar o setor da empresa, aí dá para ver que ela está cara. 12,94 versus setor, ou seja, a média das empresas do setor de utilidade pública com um múltiplo de 8,42. Mas o PVP dela está mais barato, embora signifique que ela está 22% acima do valor patrimonial dela, e o dividend yield de 3,5%. Bem, agora vamos falar sobre o impacto na queda das commodities no desempenho da Vale e da Petrobras, além também de como isso tem afetado a Bolsa Brasileira através do índice dela, ou seja, o IBOV. Mas para começar, é importante compreender qual é o cenário atual. O índice da Bolsa de Valores, o IBOV ou Ibovespa, abriu em queda na última terça-feira, pressionado pelas desvalorizações das commodities, tanto o minério de ferro quanto o petróleo também. A Vale e a Petrobras foram diretamente afetadas, o que puxou o índice da Bolsa para baixo. E é fácil a gente observar isso. Basta a gente observar nesse gráfico um pouco mais especializado que eu estou trazendo com os futuros do minério de ferro, aqui no TradingView, sendo que nele estou utilizando a periodicidade de uma semana, o que equivale a dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. Mas espera lá, essa semana sequer terminou. Mas o preço dos contratos futuros do minério de ferro na China já caiu 6,06%. Isso apenas com segunda e terça-feira desta semana. Já o Brent, que é o preço do barril de petróleo, também dá para ver claramente por esse grande candle negativo, ou seja, vermelho que podemos ver aqui, com forte queda também nessa semana. Apenas segunda e terça-feira, a variação negativa já foi de 5,17%. Sendo que, historicamente, preços altos das commodities, como o minério de ferro e o petróleo, têm impulsionado os resultados das empresas, como a Vale e a Petrobras, refletindo positivamente no índice da Bolsa de Valores. E assim, o desempenho do IBOV tem sido fortemente ligado ao desempenho dessas grandes empresas, dada a sua grande participação no índice. Afinal, elas movimentam bilhões de reais na Bolsa de Valores. E, recentemente, com essa queda das commodities, os preços do minério de ferro e do petróleo também, e registrar essas quedas que acabamos de ver, acabaram impactando negativamente as ações da Vale e da Petrobras. A Vale, que nessa semana já amarga uma queda de 3,10%, e a Petrobras bem menos, 1,65%, mas vindo de 3 semanas atrás, com uma queda de 11,76% na semana do dia 13 de maio de 2024. E é claro que tudo tem uma visão positiva e uma negativa. Então, na visão positiva, tem a diversificação. Para aqueles que têm uma carteira diversificada, a queda nas commodities pode ser até mesmo uma oportunidade de rebalanceamento, aproveitando outras áreas que não foram tão afetadas. Ou até mesmo a própria compra das ações que estão mais descontadas agora, tanto da Vale quanto da Petrobras, que dependendo do perfil de investidor individual, pode ser uma oportunidade para quem tem visão de longo prazo. Já os negativos é justamente a desvalorização das ações. Quem tem pressa de vender as ações da Vale ou da Petrobras, esse certamente é um momento ruim. Embora, como eu sempre digo, a renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. Então, não é porque caiu muito que não pode continuar caindo. Resta saber se você tem a informação necessária para tomar as suas decisões.
E é claro que nesse aspecto o ativo virtual pode ajudar, porque recentemente eu trouxe o Fique Preparado da Vale. Vídeo completo, é lógico, mais longo, mas também trazendo tudo que você precisa saber a respeito do primeiro trimestre do ano de 2024 da Vale, também as perspectivas, projeções e preço-teto. Recomendo muito que você assista, caso você tenha interesse de investir na companhia ou já seja acionista. E aqui você já sabe, se por acaso quiser que eu traga o Fique Preparado de qualquer dessas empresas, é só deixar nos comentários abaixo, como por exemplo a própria Petrobras, que está valorizando 74,29% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 38,33, mesmo depois dessas quedas. PL incrivelmente descontado, de apenas 4,54%, e o PVP que mostra que a empresa está 23% acima do seu valor patrimonial. Dividend yield imenso, de 18,75%, mesmo com toda essa valorização. E é claro, uma empresa tão barata e com múltiplos tão interessantes, praticamente irresistíveis, é óbvio que tem alguma coisa aqui atrás. E o que tem é justamente o risco da intervenção política sobre a companhia, porque pode visar o melhor interesse do país e não necessariamente ser o melhor interesse para a empresa. Já a Vale, com Vale 3, nessa cotação de R$ 61,21, desvaloriza 4,35% nos últimos 12 meses. O PL é muito bom, de apenas 7,18%, e o PVP mostra que a empresa está 48% acima do seu valor patrimonial. Dividend yield de 11,30%, o que torna essa empresa privada também com múltiplos muito atraentes. E certamente ela só está segurando os preços nesses patamares aqui, muito descontados, porque existem várias dúvidas a respeito do futuro da companhia, envolvendo o nome do novo CEO, as indenizações do rompimento das barragens e também, é claro, preço da commodity. Quem assistiu Fique Preparado da Vale já conhece no detalhe tudo que eu estou explicando aqui, e ainda com um adendo da alta produção que a Vale obteve no primeiro trimestre de 2024. E pessoal, o ativo virtual está na seleção IBEST 2024 para o top 20 de canais de investimento. Eu mesmo não sabia, mas a nossa comunidade, muito atenciosa, me alertou sobre isso. Alguns inscritos deixaram nos comentários nos vídeos falando que estavam votando no ativo virtual no Prêmio IBEST Top 2020 do ano de 2024. Sendo que o Prêmio IBEST é considerado a maior premiação da internet no Brasil. E é claro, acaba trazendo visibilidade para o canal Ativo Virtual. Então se você acha que o canal Ativo Virtual merece estar no top 20, eu vou deixar inclusive na descrição desse vídeo e nos comentários fixados o link para você poder votar aqui também. E aí, já posso contar com o seu voto? Agora vamos falar sobre a Copel, que contratou a corretora do BTG Pactual como formador de mercado das ações ordinárias e preferenciais. E é claro, antes de entrarmos nesse detalhe, é importante compreender o que é um formador de mercado. Um formador de mercado é uma instituição financeira que é contratada para aumentar a liquidez das ações de uma empresa, facilitando assim as negociações e ajudando a estabilizar os preços também. E como era antes? Bem, a liquidez das ações sem um formador de mercado acaba sendo muito menor, o que dificulta a compra e a venda das ações, especialmente para acionistas minoritários, o que provoca também volatilidade dos preços. A ausência de um formador de mercado pode levar a uma maior volatilidade nos preços das ações, com variações mais bruscas em resposta a eventos de mercado, o que basicamente podemos compreender como essas velas, com forte oscilação para cima e depois forte oscilação para baixo. E com essa nova contratação do BTG Pactual, a Copel espera que esse serviço fomente a liquidez das ações e estará em vigor em um período de 12 meses com a possibilidade de prorrogação por outros 60 meses, valendo tanto para as ações ordinárias CPLE3, que está precisando bastante, e para as ações preferenciais CPLE6, que são as ações preferenciais categoria B. As ações CPLE5 não estão incluídas aqui. Lembrando que as ações CPLE6 são as ações que têm a maior liquidez no mercado atualmente, sendo que CPLE6, nessa cotação dos R$ 9,42, da data de gravação desse vídeo, está valorizando mais de 30% nos últimos 12 meses. A questão aqui é o PL mais elevado, de praticamente 13 vezes, o que torna a Copel mais caro do que a maioria dos seus pares, e um PVP interessante, de 15% acima do seu valor patrimonial, mas pagando dividendos baixos, apenas 4,07%, mas já tem uma inclinação para melhorar isso aqui. E é por isso que eu digo, se vocês quiserem que eu traga um Fique Preparado ou outro conteúdo que não seja tão detalhado quanto o Fique Preparado, é só deixar nos comentários abaixo. E agora, o que mudou na Assembleia de Acionistas? Afinal de contas, a CVM está divulgando novas normas. De acordo com essa matéria, as alterações buscam ampliar e facilitar mecanismos de participação e votação à distância. E para isso é importante contextualizar nossa comunidade para entender como era antes e como é agora. Afinal, a Assembleia de Acionistas são momentos cruciais para decidir os rumos das companhias. Participar dessas assembleias sempre foi um desafio para muitos investidores, principalmente os minoritários. Antigamente, antes dessa nova normativa,
o boletim de voto à distância não era obrigatório para todas as assembleias, o que dificultava a participação remota, e o prazo para envio de instruções de voto e comunicação das informações não eram tão bem definidos assim, criando as incertezas para os acionistas que ficavam perdidos em como exercer o seu direito, o que acabava demandando a presença física, o que limitava também a participação de muitos investidores que não podiam se deslocar. Mas agora as coisas mudaram. O boletim de voto à distância agora é obrigatório, e isso para todas as assembleias, sejam elas gerais ou especiais, ordinárias ou extraordinárias. E o prazo para apresentação do boletim será de 21 dias para as assembleias gerais extraordinárias, com exceção das específicas. A dispensa do boletim será permitida se a companhia receber votos correspondentes a menos de 0,5% do capital social, ou seja, praticamente inexistente essa possibilidade. E o envio das instruções de voto será feito 4 dias antes da assembleia, facilitando, é claro, o planejamento dos acionistas, além da CVM também forçar que as assembleias presenciais ou híbridas seja necessária a presença do presidente da mesa, do secretário e de pelo menos um administrador. Em resumo, as novas regras da CVM representam um grande passo para democratizar e facilitar a participação nas assembleias de acionistas, para trazer a pluralidade e a representatividade no mercado de capitais brasileiro. E agora sobre a CEMIG. Ela tem lançado constantemente planos de demissão voluntária e agora trouxe outro para alcançar 430 funcionários com seu programa de demissão voluntário ao custo de praticamente 95 milhões de reais. Sendo que esse PDV foi aprovado no Conselho de Administração da CEMIG no dia 24 de maio e enviado à Comissão de Valores Mobiliários, que acabamos de comentar inclusive uma matéria sobre uma nova definição para a Assembleia de Acionistas, que é a CVM. E o plano vai ficar aberto até o dia 21 de junho e visa atingir esses 430 funcionários distribuídos na CEMIG Distribuição, que são 360, a CEMIG Geração e Transmissão, com 60, e a Holding, com 10 funcionários. O problema aqui é que a empresa anunciou apenas o custo aproximado, mas ela não trouxe qual a economia esperada com esses cortes. Sabemos que no longo prazo acaba se pagando, desde que a empresa esteja fazendo os programas de demissão voluntários de maneira consciente, sem deixar nenhuma área descoberta, mas ela realmente não trouxe essa informação. E a CEMIG tem feito isso desde o ano de 2019, quando ela tinha 5.596 funcionários, e veio caindo de 2020, 2021, 2022 e 2023, quando ela chegou a 4.918 funcionários. Ou seja, uma redução de 678 postos de trabalho desde o ano de 2019. E o novo PDV pode atingir cerca de 8,7% do quadro de colaboradores totais da CEMIG. Afinal, estamos falando de 430 funcionários, que é praticamente a totalidade que ela fez desde o ano de 2019. Atualmente, a CEMIG, com CEMIG 4, as ações preferenciais e mais líquidas do mercado, está aqui cotada a R$ 10,25, valorizando praticamente 25% nos últimos 12 meses. O PL é incrivelmente descontado, de apenas 5,33%, e o PVP mostra que a empresa está 16% abaixo do seu valor patrimonial, e um dividend yield impressionante de 13,79%, mesmo com essa valorização também. E o fundo imobiliário HGLG11, ele vai pagar R$ 1,10 por cota agora no mês de junho, sendo que o CSHG Logística, ou seja, o HGLG11, ele é um fundo de tijolo com gestão ativa. Atualmente cotado a R$ 161,16 a cota, ele está valorizando muito, 10,31% nos últimos 12 meses. E ainda pagando dividend yield de 8,45%, sendo que seu valor de mercado é apenas 3% acima do seu valor patrimonial. E a liquidez média diária não deve trazer nenhuma dor de cabeça, afinal de contas estamos falando de 7 milhões de reais. E como podemos ver, nos últimos 5 anos, o dividend yield médio do fundo foi de 8,90%, com muita estabilidade, como podemos ver aqui, desde o ano de 2019. E o fato de ele estar pagando R$ 1,10 é realmente impressionante a constância de pagamento desse fundo. É claro, aconteceram eventos que o fundo conseguiu pagar mais dividendos, como por exemplo, em junho de 2022, que ele pagou em um único mês R$ 3,30, mas também teve um período aqui que ele pagou 60 centavos em setembro de 2020, que era o ano do estouro da pandemia. Então, esse R$ 1,10 por cota representa um dividend yield de praticamente 0,65%. A data de corte foi no dia 31 de maio e a data do pagamento vai acontecer no dia 14 de junho. E majoritariamente os fundos imobiliários pagam mensalmente, só que eles não anunciam a data do seu pagamento. Geralmente acontece em dias aproximados,
No caso do HGLG11, ele geralmente tem o direito no final de cada mês. Como podemos ver, 31 de maio, 30 de abril, 28 de março, 29 de fevereiro, 31 de janeiro. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito dessas matérias, fatos relevantes e também sobre as empresas. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.